E se a maior parte dos nossos conflitos sociais não viesse dos outros, mas de um roteiro invisível que a gente segue sem nem perceber? Pois é, em 1936, uma chave foi descoberta. E não era para sucesso material, não. Era para algo muito, mas muito mais profundo. O poder de se conectar. Essa é a história de como um método que atravessou décadas pode transformar a dificuldade social em poder pessoal. Se a busca aqui é por clareza, por enxergar além do véu social, já se inscreve no canal e ative o sino. A jornada começa agora. Olha só essa frase, escrita há quase um século e parece que foi dita ontem, né? É aqui que a gente começa, na sombra, nesse desafio universal que é a interação humana, uma luta que, vamos combinar, todo mundo conhece bem. Essa palavra. Sabe, aquela sensação de inadequação que simplesmente paralisa. Numa conversa, numa reunião, num evento social. É um peso. E no centro de tudo isso está esse sentimento. Um peso que carregamos, uma necessidade humana tão fundamental que o próprio Dale Carnegie identificou como a força motriz por trás da civilização. Bom, e é aqui que a gente começa a desembrulhar a ideia central. A de que seguimos um tipo de programa social oculto. Um roteiro que a gente não escreveu, mas que executamos todos os dias, muitas vezes sem nem notar. Pensa nisso por um instante. E se o obstáculo não estiver lá fora, mas aqui dentro? E se a chave para mudar todas as nossas interações for simplesmente reescrever esse roteiro? E foi no meio de uma era de muita dificuldade que surge uma solução. Uma filosofia prática, sabe, desenvolvida por um homem que transformou a arte das relações humanas em uma ciência que qualquer um podia entender. Esse livro, ele não nasceu do nada. Foi uma resposta direta a um anseio humano gigantesco por conexão, por confiança, bem no meio de uma crise social e econômica. As pessoas não estavam procurando só emprego, elas estavam procurando esperança. Exato. Não era um truque passageiro, uma modinha. Foi um fenômeno porque ele falava de uma verdade fundamental sobre a natureza humana. E o sucesso foi estrondoso, imediato. Então tá, qual é o grande obstáculo que esse roteiro invisível nos força a seguir? Carnegie identificou isso com uma clareza impressionante. É a nossa própria autoimportância. É uma prisão que nós mesmos construímos, tijolo por tijolo. E aqui está o motor por trás de tudo. O desejo de ser importante, de se sentir valorizado. Isso não é bom nem ruim. Simplesmente é. Faz parte da gente. O problema é que, quando esse desejo é mal compreendido, ele nos aprisiona num ciclo de autodefesa e desconexão. Olha só esse contraste. Fica muito claro aqui. De um lado, o roteiro social padrão, que quase sempre nos leva a conflitos. Do outro, os princípios disruptivos de Carnegie. A grande virada, a revolução mesmo, é essa mudança de foco, do eu para o outro. Essa citação é perfeita. Ela resume a natureza autodestrutiva de uma vida egocêntrica. Quando a gente se fecha para os outros, criamos nossas próprias dificuldades. É uma vida de luta constante, sabe? Com poucos amigos de verdade. Ok, então, se o ego é a prisão, onde é que está a chave? A resposta está aqui. Porque o Carnegie não ofereceu só uma filosofia, ele nos deu ferramentas práticas. A solução toda se resume a 3 leis fundamentais. Primeiro, pare de criticar. Segundo, comece a apreciar sinceramente. E terceiro, se interesse de verdade. Parece simples, né? Mas esses 3 passos são a base para construir confiança e conexão. É o caminho para sair da sombra e ir para a luz. E isso aqui não são só palavras bonitas. Empatia, escuta, validação são ferramentas poderosíssimas. Cada uma delas vai desmontando uma barra da prisão do ego e construindo uma ponte até outra pessoa. A conexão, então, vira o resultado inevitável. E é aqui que a gente finalmente chega na luz. Carnegie deu um novo significado para a palavra influência. Não se trata de controle, de poder sobre os outros. Não. É um subproduto, um resultado natural da conexão humana autêntica. Existe uma diferença gritante entre a influência barata, que é passageira, e a influência conquistada. A conquistada, essa sim é estável, é sólida, porque ela é construída sobre a moeda mais valiosa que existe nas relações humanas, a confiança. Essa é a tese central. É isso que diferencia o trabalho do Carnegie de um simples manual de truques. A verdadeira influência não pode ser fabricada, entende? Ela precisa ser merecida. E vamos fechar com essa ideia poderosa.
nunca foi sobre ter vantagem ou dominar o outro. Sempre foi sobre lançar luz, sobre o valor dos outros, sobre as ideias deles, sobre o potencial que eles têm. E essa é a transformação final. No momento em que a gente sai da prisão do ego e foca em elevar os outros, é aí que encontramos nossa própria clareza, nossa confiança, nosso poder pessoal. Fica então a pergunta: que roteiro invisível pode ser reescrito a partir de hoje? O poder de escrever uma nova história está em cada interação. Se essa análise trouxe alguma luz, deixa o like, compartilha com alguém e responda aqui embaixo. Qual pequena mudança é possível fazer ainda hoje para começar a reescrever um roteiro social?